Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículos do 19 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Até aqui, meus amados, vamos então aqui meditar naquilo que Deus já colocou em nosso coração, né? E a bondade dele a graça dele vai trazer mais luz ainda, através do Espírito Santo, e eu creio que Deus vai falar fortemente aos nossos corações. Esse texto aqui está falando da cidade de Jericó. É a mesma Jericó que lá atrás, né, havia sido destruída, as muralhas haviam ruído, caído, né? E essa Jericó, a cidade se chama Jericó, e aqui nesse texto diz que ali as águas eram más, né? A cidade era boa, a cidade era uma cidade que tinha uma boa aparência, era bem localizada, né? Quem passava por ali falou: oh, que cidade bonita, né? Que cidade bem localizada, bem projetada, né? Porém, o texto vai dizer que as águas ali eram más e a terra era estéril. Eles apresentam essa deficiência da cidade ao profeta Eliseu. É muito interessante isso aqui. Essa semana eu fiquei assim, sabe? Quando Deus traz uma palavra rema ao nosso coração, ela fica ali remoendo durante a semana. A gente vai tentando, né, degustar ao máximo, extrair o máximo de ensinamento. E à medida que a gente vai lendo, Deus vai revelando aqui algumas coisas, né? Porque quantas coisas na nossa vida aparentemente são boas, mas que na verdade não estão produzindo nada, não estão acrescentando nada. Até parece, né, que estou aqui colocando o dedo na câmera, perdão aí, pessoal. Bom, então, na câmera, né? Então o que acontece? A cidade ali parecia boa, quem passasse ali olhava, nossa, mas não sabia a realidade. Lá dentro havia um problema, havia esterilidade, a água era má, não era boa, a terra não produzia nada. Que coisa, né? Às vezes, meu irmão, às vezes você olha para um casal, nossa, que casal bonito, tá sempre juntinho e tal, aparentemente tá tudo bem. Aparentemente você olha, nossa, vivem uma maravilha, mas quando estão lá dentro de casa, onde você não tem, aí você se engana, porque às vezes não está frutificando, esse relacionamento não está florescendo, esse relacionamento ele é simplesmente algo de fachada. Aparentemente é tudo bem, as coisas parecem estarem fluindo, mas na verdade não estão. Tem muitos casamentos que estão assim, casamentos estéreis, que não produzem nada, não se produz alegria, não se produz paz, já não existe mais amor, já não tem diálogo. Quantos casamentos, quantos lares de pessoas que estão infelizes? Nessa hora nós estamos falando com pessoas que estão vivendo uma vida amarga. As águas eram más, a terra era estéril. Quem sabe na sua vida financeira, profissional, você está vivendo um tempo de esterilidade.
Tudo que você faz não cresce, não evolui, não acrescenta nem na sua vida, nem na sua família, nem na vida dos outros. É uma vida estéril, infrutífera. Tem gente que na vida financeira há quanto tempo está vivendo essa esterilidade? Às vezes faz apenas para se manter, apenas para sobreviver. E às vezes vive uma vida de fachada. Quem olha pensa que está tudo bem, se veste, às vezes, aparentemente tem um bom carro, tem uma boa casa, mas a verdade lá dentro, só quem está lá dentro mesmo está sabendo de fato o que está acontecendo. Então aquela cidade era assim, quem passava, que cidade bonita, que cidade bem localizada, mas lá dentro tem esterilidade. A cidade não produz. Água é vida, irmãos. Quando a água é má, meu irmão, a tendência é que as outras coisas também, elas comecem a morrer. Elas não têm vida, então não se produz nada. Então, nessa noite, nessa live, eu quero profetizar sobre a sua vida, que essas coisas que estão morrendo na sua vida, que o nosso Deus há de mover nessa noite, que o nosso Deus há de mexer na sua vida nesta noite. Mas para Deus fazer isso, é preciso algumas atitudes. Você precisa aprender aqui nesta palavra algumas lições importantes para que a mudança comece a acontecer na sua vida. Qual a primeira, pastor? É que você tem que colocar para fora, é que você tem que se expor diante de Deus. Você precisa entender isso. Não adianta você ficar escondendo coisas dos homens para manter uma aparência. A cidade é bonita, o casamento é bonito, a empresa, essa loja ampla, bonita, sabe? Parece, quem vê parece que mas não está infrutífera, não está produzindo. Você está praticamente decretando falência, mas não fala nada. Se esconde para manter a aparência. Quantas pessoas vivendo de aparência? Até quando você vai viver de aparência, meu irmão? Até quando você que está me ouvindo, me assistindo agora, vai viver de aparência? Eles chegaram diante do profeta e diante de Deus, era um homem de Deus, representava Deus na terra, não adianta esconder nada. E eles disseram, a nossa cidade, ela é muito bem localizada, muito bem estruturada, planejada, arquitetada, mas ela tem um problema. E eles estão contando para o profeta o problema. E falam assim, como o Senhor vê? Era visível, o profeta está lá dentro da cidade, era visível. Como o Senhor vê, a cidade, ela é boa, a cidade, ela é maravilhosa. Eis que é boa a habitação dessa cidade, como o meu Senhor vê. Então, o Senhor está vendo isso. Isso o Senhor está vendo, agora o Senhor não sabe o que é que nós escondemos. O Senhor está vendo que a cidade é boa e bem localizada. Agora tem uma coisa que o Senhor não sabe, que nós não falamos. A gente não gosta de falar sobre isso. A gente não gosta de falar dos nossos pontos fracos, irmãos. A gente não gosta de falar daquilo que está trazendo derrota para a nossa vida. Muitas vezes nós não assumimos que tem coisas que estão impedindo a nossa vida de frutificar, de florescer. A gente vai vivendo uma vida estéril, porque a gente esconde, vive de fachada. Como o Senhor está vendo, a cidade é bonita, isso todo mundo via. Agora o que tinha lá dentro, que era a morte, ninguém sabia. E eles estão dizendo para o profeta, mas tem um problema aqui. Aqui as águas são más. Aqui a terra é estéril. Você pode plantar que não nasce nada. É impressionante, a gente ara a terra, a gente cava, aduba, faz tudo certinho, mas não tem crescimento. Irmãos, a pior sensação que tem na vida de uma pessoa é ela fazer tudo certinho. Ela trabalha, ela se dedica, sabe? Ela investe, mas ela não vê resultado. Isso em qualquer área. Isso é terrível, irmãos. Mas a gente tem que ir lá no problema. E eles vão dizer para o profeta que tem um problema ali dentro da cidade. Então, a primeira coisa é assumir as suas fraquezas.
é assumir diante de Deus, porque aqui é o profeta, é o homem de Deus, não é sair falando para todo mundo, eu sou fraco, eu não consigo nada na vida, não é ficar choramingando, é ir direto em quem pode resolver. E diante do profeta eles se abriram, eles mostraram, olha, a cidade é bonita, mas não querem me enganar, Senhor, não adianta a gente querer enganar, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, nós estamos diante de alguém que pode resolver o problema, por isso nós vamos falar para o Senhor qual é o problema. Então você tem que falar para quem pode resolver o seu problema. Deus, o nosso Senhor, Ele pode resolver todos os seus problemas. Essa luta que você está passando, apresenta ela diante de Deus. Para de ficar fingindo, de querer levar uma vida que você não está vivendo, que é engano, que é fachada. Deus gosta de sinceridade, Deus gosta de verdade. Não oculte nada diante de Deus, não. Se revele diante de Deus, se abra, tira a máscara. Em tempo de pandemia, tira, não coloca, tira para Deus. Diante de Deus você pode tirar. Deus não vai pegar coronavírus não, e nem passar coronavírus para você. Tira a máscara, mostra quem você é diante de Deus. Aqui eles contaram o problema. Quando eles contaram o problema para o profeta trouxe a solução. É o que Deus está esperando, meu irmão, que você conte o problema, que ele vai dizer para um paralítico: o que queres que eu te faça? Vai perguntar ao cego: o que queres que eu te faça? Queres ficação? Né? E Eliseu, esse profeta aqui, ele é tremendo, irmãos, porque Eliseu, ele vai fazer o seguinte: bom, já que está com problema a terra, a água, eu vou dar um jeito para vocês. Apresentaram o problema e o homem de Deus vai vir com a solução. É o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Eu estou ministrando para pessoas nessa noite que estão vivendo problemas, que estão vivendo dificuldades, mas você está se escondendo. Se abra hoje. Hoje é dia de você falar para Deus: Deus, eu estou escondendo das pessoas, eu estou escondendo do meu cônjuge, eu estou escondendo dos meus amigos, dos meus empregados, a minha empresa não está dando certo, está indo à falência, do jeito que está indo, daqui a pouco eu vou ter que fechar as portas, eu fico enganando todo mundo, já estou devendo, estou atrasando pagamento, estou devendo credores, estou enrolando todo mundo, e eu não assumo que o negócio não está dando certo. Fala com Deus hoje. Isso que não está produzindo mais, isso que não está dando mais fruto, Deus pode mudar nessa noite. Ele tem poder para isso. Então o profeta vai dizer: trazei-me um prato, uma salva, que é um prato novo, e ponde nele sal. Pediu um prato novo, pediu um prato com sal. E eles foram lá, e a Bíblia diz aqui no versículo de número 20, que eles trouxeram um prato com sal. Olha que coisa! Trouxeram o prato com o sal, obedeceram a voz do profeta. Aleluia! Percebam aqui, irmãos, que eles trazem, eles não questionam. Tem gente que quer questionar: Deus, por que isso? Para quê? Quando? Eles não perguntam nada. Traz para mim um prato novo, tem que ser novo, prato novo. E aí? O que quer dizer isso? Traz um prato novo e traz o sal. Traz sal. Só isso. Não pediu mais nada. É difícil isso. Deus não vai pedir nada difícil a você, irmão. O difícil é com Ele. O difícil é com Deus. Remover a pedra. Tirar as faixas do morto, quando Ele já ressuscitou. Isso é fácil, irmãos. O difícil é você dar vida. É você ressuscitar. O milagre é com Deus. Trazer um prato com sal, que dificuldade é essa? É tranquilo, um prato novo, ou seja, um prato que nunca foi usado, quero coisa nova, e traz o sal. É um negócio, se você for, sabe, por que isso? Por que sal? Por que prato novo? Você vai quebrar a cabeça, às vezes você não vai conseguir chegar. Então, tem coisas que Deus está fazendo na sua vida, deixa Ele fazer, meu irmão. O que você está precisando do milagre? Não é de questionar Deus, como é que Ele vai fazer, quando é que Ele vai fazer, por que Ele ainda não fez. Meu irmão, é confiar nele e esperar nele. Deixa que Deus sabe como agir. Não questiona. Jesus mandou o cego amassar ali o barro, no lodo. Jesus cuspiu, amassou, cuspiu no barro, na terra, fez um barro, um lodo, passou no olho do cego. Vai questionar para quê, meu irmão? Agora vai lá no tanque de Siloé, acabou, o cara ficou curado, começou a ver de novo, é isso que importa. Passou barro,
Não importa, Jesus, o Senhor é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer, como que Ele quer, onde Ele quer, na vida de quem Ele quer, e ninguém discute, meu irmão. Deixa Deus fazer. O que importa, Senhor, é que o Senhor faça. Como o Senhor vai fazer, se vai ter dor, né? Se vai constranger, não tem problema, o Senhor vai fazer. Pronto, acabou. E o profeta pede, eles obedecem. Aí diz aqui, ó, isso aqui que eu acho lindo, no versículo 21, e saiu ele ao manancial, versículo 21, ele foi até o manancial das águas, ou seja, ele foi até a fonte, isso aqui me chamou muito a atenção, porque, veja bem, ele poderia, ali mesmo onde ele estava, jogar água no rio, vou jogar água no rio aqui para a água ficar boa. Não, o profeta pega aquele prato com sal e ele vai até a fonte, até o nascedouro, onde nascia aquela água, onde começava a brotar aquela primeira água, é lá que ele vai, meu irmão, é na fonte. Eliseu tem muito disso em seus milagres, ele vai na fonte, ele vai na necessidade. Você lembra quando o machado do moço caiu? Ele fala, onde foi que caiu? Ele quer saber onde caiu. Ele ia jogar um galho na água, mas queria saber onde ele ia jogar. Aquela mulher sunamita, aquela que não tinha filho, ele quer saber o que ela precisa. Ele mandou o moço dele, vê o que ela não tem, eu quero saber o que ela não tem. Eu quero ir na fonte. Irmãos, nós precisamos ir na fonte. Na fonte, aonde que nasce o problema. Você precisa entender isso. Onde é que está nascendo o problema na sua vida? Qual que é a fonte? O nascedor aí que está trazendo problema para a sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Onde é a fonte? Onde é o manancial? Onde começa tudo? O profeta vai andar, o profeta ele vai, ir de encontro, porque ele não quer jogar água em qualquer lugar, às vezes você fica resolvendo assim, tampando o sol com a peneira, você fica remediando, vou resolver aqui, não, às vezes no seu casamento, tá bom, vou tocar, e não pede perdão, não pede desculpa, não se reconcilia, continua tocando a vida, um sem conversar com o outro, passa dias e mais dias, daqui a pouco volta a conversar normal, e aquele problema ficou. Aonde que é a fonte? Aí no seu casamento, que está trazendo esterilidade, que nada cresce, que nada produz aí vida nesse casamento, na sua vida profissional, na sua empresa, no seu trabalho. Por que você não prospera? Vai na fonte, meu irmão. O Senhor quer saber a fonte. Onde foi que caiu o machado? O que é que ela não tem? Eu preciso de alguma coisa que ela não tem. Vou descobrir. Ela não tem filho, ela tem tudo. Ela tem tudo. É uma mulher feliz, mas filho ela não tem. E isso é que incomoda. Não tem? Então nós vamos na fonte. É isso que Deus está falando. E o profeta vai. Deus não se preocupa, meu irmão. Deus não quer fazer a coisa pela metade, não. O profeta poderia jogar água lá no meio do rio e falar, está resolvido o problema, agora está bom. Não, vão lá na fonte. Vai lá na fonte. Era uma fonte que jorrava água. Era uma fonte que produzia água. Mas a água não dava vida, a água era má. A pior coisa, meu irmão, é uma pessoa que está produzindo amargura na vida de outros. Às vezes você tem tudo para crescer, você tem tudo para ser uma bênção, você não é uma bênção, porque a fonte na sua vida não está jorrando água viva, água boa. Então, irmãos, quando Jesus teve um encontro com a samaritana, Jesus falou para ela, se você está bebendo dessa água aqui, mas você continua a mesma mulher, você continua no pecado, você continua com o marido que não é seu, você está andando com vergonha, você é uma pessoa que todo mundo te condena, você é malquista na sua cidade, em Samaria, as mulheres te odeiam, porque você é chamada de mulher que fica com homens de outras, que rouba o marido de outras, é assim que você é chamada. Mas eu estou querendo te oferecer hoje uma água que é diferente. Essa água que você bebe aqui sacia a sua sede física. Você bebe dela, você tem que voltar no poço depois, buscar mais dela para você beber. Essa aqui, para a sua sede física, você vai precisar dela todo dia. Agora eu tenho uma água para te dar, que ela vai fazer jogar uma fonte no seu interior, vai fazer fluir rios dentro de você, água boa, água que vai ser boa para você e que vai fazer da vida a vida de outras pessoas.
Você quer beber dessa água, mulher? É essa água que o Senhor quer dar para mim e para você. Essa água do Senhor, essa fonte que o Senhor já curou, meu irmão. Na verdade, ela tem que produzir vida. Se você é um crente que não produz, que é estéril, que não ganha alma, que não cura a vida de outras pessoas, que você está doente, meu irmão, você é uma fonte que não está conseguindo produzir, mas a Bíblia diz que quando você bebe da água que é Jesus, que bebe da água que é a palavra, no teu interior fluirão rios de águas vivas, meu irmão, fontes de águas para a eternidade. Então o crente tem que ser frutífero, o crente tem que produzir, o crente tem que fazer a diferença na vida dos outros. Não dá para você viver uma vida morta, não dá para você ficar escondendo, sabe, rasga diante de Deus, eu não estou aguentando mais essa vida, mas queira mudar. Não adianta você ficar falando, não aguento mais, estou acamado, estou doente, estou triste, estou chateado, estou angustiado, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas você não toma uma atitude de mudança de vida, vai ficar prostrado até quando? Até quando? Você precisa gerar vida. A água que Cristo nos dá é água boa, é água para gerar, é água para acabar com a esterilidade. A igreja nesse tempo precisa levar água. A água é o que? O prato ali novo, é a palavra, meu irmão. A palavra de Deus se renova a cada dia. Ali foi a junção da palavra com o sal. O sal, meu irmão, é Jesus, é o próprio Cristo que deu tempero a mim e a sua vida. E nós fomos sarados pela palavra. A palavra de Deus é quem faz o homem reconhecer que ele é pecador, que ele é falho, que ele precisa de Deus, e o Espírito Santo é quem faz a obra em nós, ele nos convence, mas a palavra de Deus é que vai fazer a diferença. Então o prato representa a palavra, o sal representa o próprio Jesus, nós recebemos esse sal na nossa vida, e é por isso que hoje ele diz que nós somos sal da terra. Então o crente, ele tem que ser sal, ele tem que temperar a vida de outras pessoas. O sal, ele produz sabor, ele produz gosto. Nós precisamos dar gosto na vida de quem está morrendo. Nós precisamos levar tempero para fazer diferença na vida de quem está na sarjeta, de quem está na depressão, de quem está pensando em se matar. A igreja tem que se levantar, a igreja tem que ser frutífera. Nós não podemos viver só de aparência, de fachada. Não adianta, agora mesmo nós acabamos de reformar o templo, a fachada do templo. Quem passa no asfalto fala ali: olha que igreja bonita, que igreja linda, um dia eu vou entrar dentro dessa igreja. Mas a igreja verdadeira sou eu e você. Se as pessoas entrarem aqui, por mais belo que o templo esteja, e pode ser qualquer igreja, por mais bonita que ela seja, por mais confortável que ela seja, se dentro dela não tiver pessoas cheias da presença de Deus, lavadas pela água da palavra, temperada com o sal que é Jesus Cristo, que veio dar sabor a mim e à sua vida, se não tiver diferença na minha e na sua vida, para temperar as pessoas que entrarem dentro da igreja, não vai mudar nada. Isso não faz nenhuma diferença diante de Deus. Não adianta, é só aparência. Que igreja bonita, que prédio bonito, mas lá dentro está cheio de gente morta, de gente que é estéril, que não produz. E o Senhor está chamando a igreja nesse tempo de pandemia para produzir. Morte nós já estamos vendo lá fora, é muita gente morrendo. Agora o papel da igreja, meu irmão, é esse rio fluir, mas tem que ir na fonte. Quem sabe você é um cristão, é um crente, mas que está hoje precisando ser tratado na fonte. Você está escondendo coisas. Que coisa terrível. A fonte jorrava muita água, tinha água à vontade, mas a água era má. Deus está querendo curar hoje a sua vida para você curar outros. Deus quer ir na fonte. Qual é o problema aí, meu irmão? Não esconda nada de Deus. Qual é a raiz? Foi um adultério? Foi uma traição? Foi um pecado? Algum tipo de pecado que está guardado aí dentro, incubado, escondido, e não deixa você, sabe, fazer nada. Foi uma tristeza, um aborrecimento, uma mágoa que você guardou, e isso criou raiz dentro de você. Tem que jogar para fora. Por isso que o profeta vai lá na fonte. O problema começava lá na fonte. Ele quer tratar na fonte, porque a água saía. Coitada daquela fonte, ela até produzia água, mas a água era má. Quem sabe você até produz, quem sabe você quer ajudar muitas, só que você não consegue, porque a água que você está transmitindo é má. Você é até cheio de boa vontade, quem sabe você prega, quem sabe você canta, mas o seu louvor, a palavra que está saindo da sua boca não está fazendo a diferença na vida de ninguém. Porque às vezes, meu irmão, pregar é uma coisa, cantar é uma coisa, agora viver é outra. E às vezes você está como uma fonte infrutífera.
Mas eu já sou cristão há tanto tempo, mas eu não vejo nada acontecer, não acontece na minha vida, eu não consigo ganhar ninguém para Jesus, eu não consigo mudar, não tem milagre na minha vida, eu nunca fui usado para curar alguém, sabe? Vida medíocre, está precisando, sabe, de que Deus faça uma visita aí na fonte. Mas a fonte, o problema é o seguinte, que tem que ir lá, ó, é aqui, o problema é aqui, é na fonte. Coitada da fonte, produzindo água ali, e ela pensando que está fazendo muito, né, que a água estava fluindo, e o pessoal estava bebendo daquela água, e alimentando o gado, e pessoas tomando daquela água, saciando a sede, fazendo comida, nada, a água não era, sabe, é a pior coisa, meu irmão, você achar que você está produzindo, e na verdade você está infrutífero. Você acha às vezes que o seu louvor está subindo, não está nada, você acha que a pregação, nossa, preguei muito hoje, às vezes até recebe um tapinha nas costas, oh, que palavra, hein? Mas não faz diferença na vida de ninguém, não muda ninguém. É água má, é água que às vezes está debaixo do pecado, é água que às vezes o coração, sabe, o coração está endurecido, não perdoa. Como é que uma palavra, como é que essa fonte, ela pode jorrar boa coisa, meu irmão? Não dá para uma fonte jorrar água amarga e água boa, ou é boa ou é má. Aqui a fonte era amarga, não tinha meio termo. Essa fonte aqui era mais ou menos, algumas pessoas bebiam, nasciam algumas plantas, outras plantas não, era estéril, não gerava vida. Chega, irmão, de sermos igreja e não gerar vida. Tem que olhar para dentro de mim, você tem que olhar para dentro de você nessa noite. O Pai está falando conosco, o Papai é misericordioso, Ele está falando conosco. Chega de ser infrutífero, até quando? Vamos viver pensando, querendo mostrar que somos alguma coisa, quando no fundo nós mesmos sabemos que nós não estamos sendo nada, que nós estamos produzindo, pregando, cantando, falando, sabe, mas não está acontecendo nada. Esse é o tempo, a igreja nasceu para fazer a diferença. Jesus chamou a igreja para fazer a diferença na terra. Oh, Deus santo e poderoso. E a palavra que o profeta falou aqui é a palavra que eu quero profetizar nessa noite. Está aqui no versículo 21. Diz assim, ó: então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, aqui está o segredo. Aqui está o segredo, porque lançou o sal, mas ele vai liberar a palavra. O prato é a palavra, irmãos. É novo, a palavra se renova a cada dia. Ele vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Quando anunciaram para o profeta aqui, não falaram de morte, só falaram que a água era má. A água é má e a terra é estéril, ou seja, não frutifica, mas não falaram de morte. O profeta está falando de morte aqui, ó. Ele está dizendo: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. O problema não era a terra, o problema era a água. Por isso que ele vai lá na fonte. O problema era lá na fonte, a água. Não era a terra não produzia porque a água não era boa. A água não contribuía com a terra. Às vezes, meu irmão, você está pensando que o problema é um na sua vida e o problema é outro. Ah, eu acho que o problema é a minha esposa. Ah, eu acho que o problema é o meu marido. E às vezes o problema é você. O seu marido, as coisas não estão fluindo na vida dele? Não estão acontecendo na vida da sua esposa? E o problema, às vezes você fala, pois é, mas o problema está em você. A água era má e a terra era estéril, era consequência. Talvez está acontecendo no seu casamento, do tratamento que o seu cônjuge está te dando hoje, é exatamente por sua culpa. É você quem está provocando isso daí. A terra não produz porque a água é má. A terra não é culpada, culpada aqui é a água. É lá na fonte. Por mais que doa, mexer lá na fonte. Tem coisa na nossa vida, meu irmão, que é lá na fonte, não adianta ficar escondendo, é lá que Deus precisa tratar, mexer, expor. A fonte foi exposta. O problema está aqui em você, na sua origem, no seu manancial, é onde brota aqui. E você, água, está acabando com toda a terra. A terra não está produzindo por sua culpa. Sua esposa não é mais a mesma pessoa, quem sabe é por sua culpa. Seu marido já não é mais o mesmo com você, por sua culpa. Seu pai e sua mãe não é o mesmo com você, filho, por sua culpa. E filhos também, que às vezes não são os mesmos mais com os pais, às vezes é a sua culpa. Então vamos parar de ficar transferindo o problema, vão na fonte, vamos montar o problema e vamos resolver. E o problema foi resolvido pela palavra, não foi só colocar simplesmente o sal na água.
tem que ter a palavra, ele vai liberar a palavra, assim diz o Senhor. Meu irmão, nós temos que viver um tempo de que assim diz o Senhor, não é assim diz o homem. Quando Ezequiel vai profetizar sobre aquele exército de ossos secos, ele profetiza, mas assim diz o Senhor. É Deus quem tem que estar na direção, é Deus quem vai fazer o milagre, é Deus quem vai operar, sabe? E a gente tirar da gente essa coisa de glamour, de querer achar que é a gente que tem poder, de que é a gente que faz. O profeta está ali, ele fala assim diz o Senhor. Ele não fala assim, eu digo, não, pela minha palavra. Não, ele representava Deus, poderia até dizer, mas ele vai dizer assim diz o Senhor. É o meu Deus quem manda, é o meu Deus quem direciona, é o meu Deus quem faz, é o meu Deus quem opera, é o meu Deus quem muda, é o meu Deus quem renova, é o meu Deus quem trata, é o meu Deus quem cura, é o meu Deus que sara, é o meu Deus que vai dar vida e vai acabar com a morte. Então ele vai dizer, assim diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. É um tempo bom para a gente profetizar nesta noite sobre esse problema que está aí, profetizar que não haverá mais essa Covid, que isso vai ser exterminado pelo poder do nome de Jesus, é pela palavra, em nome do Senhor Jesus. Covid, você não vai chegar na minha casa, você não vai chegar na minha tenda. Covid, você vai passar, na minha porta tem a marca do sangue do Cordeiro, na minha casa tem a presença do Senhor, e eu te resisto, eu te rejeito da minha vida, eu te mando embora, não vai passar na minha casa, eu profetizo, não vai chegar na minha parentela, e ainda que chegue, vai embora, vai bater ali por um caminho, vai bater em retirada por 7 caminhos, vai cair por terra, vai ser como aquele rei, né, o Senaqueribe, vai vir pelo mesmo caminho que ele vier, ele vai voltar por ele, mas ele não vai lançar uma flecha nessa cidade, não vai derrubar ninguém nessa cidade. Eu profetizo, meu irmão, profetiza na sua vida, profetiza que a sua casa é sarada, profetiza que a sua família é curada, profetiza que mal nenhum vai te suceder, nem praga alguma vai entrar na sua casa. Vão profetizar o nosso Brasil sarado, vão profetizar o nosso Brasil livre da corrupção, vão profetizar, irmão, e mesmo que tudo esteja dizendo que não, que pessoas que roubaram, pessoas corruptas que estão sendo absolvidas, sabe, de maneira que a gente, duvidosa e que deixa a gente revoltado, mas vamos profetizar, irmãos, é um Deus que é maior. Aqui ele está liberando é a palavra, a água é má, não está atrapalhando até a terra. Tem políticos, tem homens aí da sociedade que estão atrapalhando a terra. Tem muita gente que não está produzindo, mas o problema está na fonte, está lá no Congresso, está lá no STF, sabe? Está lá, está no Executivo, está no Legislativo. Homens gananciosos, cheios de maldade no coração, que não têm sensibilidade, irmãos, que querem ver morte. Tem gente que quer ver morte, quer ver a destruição, mas tem gente que está querendo, irmãos, um ponto final nisso. É o nosso caso, é o caso do povo dessa cidade aqui de Jericó, mostrando para o profeta, nós estamos cansados disso, de viver de aparência, sabe, uma cidade bonita, o Brasil é um país bonito, tropical, aí todo mundo fala, abençoado por Deus, mas é um país que está vivendo debaixo de uma maldição, é um país que está vivendo debaixo de uma corrupção, é um país que tem muito bandido, muita gente gananciosa, muita gente que só quer pensar em si e não pensa nos outros, não estão preocupados com ninguém. E a igreja do Senhor é que precisa fazer a diferença, irmãos. Quem vai fazer a diferença nesse país, entendam bem, é a igreja do Senhor, não é o presidente da república, não são senadores, prefeitos, governadores, deputados, não são juízes. Quem vai fazer a diferença nessa terra é a igreja do Senhor. Como? Orando, acionando aquele que tem todo o poder, como aqui esse povo de Jericó fez. Senhor, o problema é na fonte. Esse país nosso é contaminado, é um país que está debaixo de uma maldição. Esse país aqui, vieram aqui, quando vieram para cá, roubaram. Esse país, ele foi formado, criado dentro do roubo, dentro da corrupção. Quando ele foi criado, quando ele foi descoberto, vinham aqui para roubar, para levar as riquezas desse país. E isso até hoje aflora. Tem que ir lá na fonte. Senhor, isso começou quando esse país foi descoberto. Vieram aqui e começaram a roubar, vieram aqui e começaram a negociar, davam coisas para os índios que não tinham valor, e pegavam ouro, pegavam todas as pedras preciosas que te enganavam. E hoje o país é assim. Hoje é assim.
Continua assim. A fonte então foi lá atrás. Nós vamos na fonte. Deus, a fonte é a corrupção generalizada que se estabeleceu nesse país, e esse país passa governo, entra governo, sai governo, e ele continua a mesma coisa. Há uma raiz de corrupção que precisa ser quebrada, e nesta noite, em nome de Jesus, é pela palavra profética que a igreja vai liberar, que esse país vai ser sarado. Nós vamos lá na fonte hoje, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos que o Senhor vá na fonte onde tudo começou e que hoje impede esse Brasil de ser um dos primeiros do mundo, de ter uma vida melhor para essa população tão sofredora que existe aqui, e a tua própria igreja que sofre também. Vamos na fonte, irmãos, vamos clamar a Deus. Corrupção é um dos piores problemas que esse país enfrenta. Corrupção. Nós nascemos debaixo de corrupção, de engano nesse país. Esse país nasceu no engano, no roubo, na maracutaia. E nós temos que quebrar isso em nome de Jesus. Então ele profetiza ali, lança o sal e diz assim: ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Olha aqui que coisa maravilhosa. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. A palavra do Senhor diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13, que nós somos sal da terra. A igreja é o sal da terra. Vamos, meu irmão, fazer a diferença. Vamos chegar. Nós somos aquilo que vai dar sabor à vida das pessoas. E o que vai dar vida? A água. A gente vai temperar. A gente vai dar gosto, sabor para a vida das pessoas. Mas quem vai trazer vida é a água. A água é a palavra. A palavra. Leve a palavra, meu irmão. Se apresente como sal da terra. Nossa, quando você chegou aqui em minha vida, tudo mudou. E você começou a falar de Jesus, e você começou a falar da palavra de Deus, e as coisas começaram a acontecer aqui na minha casa. Quando um crente chega, um sal da terra chega, que é a igreja, e libera a palavra, a cura. Você pode ser o diferencial na vida de quem está aí querendo suicidar, de quem está numa depressão profunda. Chega, sua presença muda o ambiente. Onde você está, Deus está presente. Libere a palavra profética. Estou aqui na sua casa hoje, vim aqui para trazer cura. Vim aqui para que em nome de Jesus você levante dessa cama. Vim aqui para que você saia desse quarto escuro, para que você comece a viver. A gente tem que sair, irmãos. O profeta aqui, ele foi. Diz aqui, ó, saiu ele ao manancial. A igreja precisa sair, irmãos. A gente está tão com saudade de cultos no templo, para voltar para o templo. Eu quero adorar a Deus, amém, glória a Deus. Mas nós precisamos sair. Eu gosto demais disso aqui. E saiu ele. Foi o manancial. Você tem que ir onde está o problema, irmão. Você tem que sair e ir até ele. Igreja foi chamada para ir. E me dá o sal, me dá o prato. Ele pegou aquele pratinho e ele foi com aquele prato. A palavra e o sal é nós. Curados. Senhor Jesus, que é o sal, passou sal para a minha vida e para a sua vida, para a gente temperar. Jesus temperou nossa vida. Nossa vida era sem gosto, nossa vida era sem graça, nossa vida era infrutífera. Quando estava no mundo, você não produzia nada de bom, só coisa ruim, só água má, que gerava esterilidade, morte. Mas nessa noite eu quero profetizar a vida. Saiu ele. Esse deve ser o papel da igreja, sair, irmãos. Sair do comodismo, sair da mesmice, sair da vida de mornidão, sair para um tempo novo, dar um prato novo. Prato novo sou eu e você, que o Senhor nos renovou pela palavra, aleluia. Somos sal, o prato é a palavra. Então vamos abrir a boca e profetizar e pregar. Vamos lá fazer diferença. Vamos lá, igreja, é o nosso tempo. O Senhor está nos chamando para fazer como o profeta. Saiu ele e foi até o manancial. Saia e vai até onde está o problema. Saia em oração. Atitude, o Senhor está falando de atitude. Profeta, eu vou orar daqui, e alguém vai lá e leva o sal e coloca. Não, meu irmão. Aquilo que é tarefa da igreja é com a igreja. As pessoas precisam ver Deus na minha e na sua vida, através da maneira que Deus quer nos usar.
O profeta pegou o prato, pegou o sal, todo mundo ficou olhando. O que ele vai fazer com isso? O que ele vai fazer com isso? O que vai acontecer? E às vezes, meu irmão, não é o prato e o sal. Às vezes não é a sua roupa, a sua gravata. Não. É a palavra. Eles estavam olhando para o pratinho de sal e o sal. Mas na verdade o que fez a diferença foi a palavra. É a palavra que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, sempre na vida dos outros também. Amém, meu irmão? Então eu quero profetizar pela palavra que em nome de Jesus, essa Covid está com os dias contados. Eu quero profetizar em nome de Jesus na fonte. A fonte foi a China. Então em nome de Jesus, que seja estancado esse mal, que o prato hoje novo, o sal seja jogado lá em território chinês, pelo poder do nome de Jesus, que ainda que eles não sejam culpados, que isso tenha surgido sem que eles percebessem, ainda que não haja maldade neles, que mesmo vindo de lá, eu quero crer que não tenha sido alguém com maldade que fabricou, mas eu quero nesta noite pedir que em nome de Jesus, o que surgiu na China e se espalhou pelo mundo inteiro, meu Deus, que pela palavra nesta noite, que em nome de Jesus, o Senhor leve a cura lá primeiro, e que a cura venha também de lá, indo em todos os países, Senhor, que esse rio, que essa água passe agora por todos os países, chegando até o nosso Brasil e trazendo cura, aleluia, trazendo cura, pelo poder do nome de Jesus, cura lá na fonte, Senhor, e que esse rio flua, do mesmo jeito que veio de lá o mal, que venha também nesta noite a cura, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Deus, traz vida nesse casamento que está sem sabor, traz vida para essa pessoa que está, Senhor Deus, pensando até em morte. Traz, Senhor Deus, alegria de novo e força e disposição para essa pessoa que tem uma empresa que está pensando em desanimar, que já não aguenta mais. Dá força para aguentar um pouquinho mais, Senhor, até que essa água chegue até ela. Água do renovo, água da produção. Quem não está conseguindo produzir por falta de matéria-prima, Senhor, às vezes tem vontade para trabalhar, tem maquinário, tem tudo, Senhor, mas não tem matéria-prima. Deus, em nome de Jesus, faz brotar, faz jorrar. Aquele que está, Senhor, passando por uma crise financeira, faz prosperar nessa hora. Vem de encontro, meu Deus, traz cura para quem está enfermo agora. Traz saúde para quem está clamando agora o teu nome, Senhor, pedindo por socorro. Levanta quem está na depressão, levanta nessa noite quem está caído, levanta quem está morno, Senhor. Tira essa mornidão, tira esse desânimo, tira esse cansaço. Meu Pai, eu profetizo vida na vida da Igreja Metodista Presbiteriana do Dornelas, de todos que estão acompanhando essa live, que em nome de Jesus chegue vida na vida deles, meu Pai. E que eles possam jorrar águas boas, águas, ó Deus, que venham saciar a sede das pessoas, a sede espiritual. Traz cura, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, que a mente está precisando de cura. O coração, Senhor, está ferido, o coração está como uma pedra, está petrificado, endureceu, é muita mágoa. Ah, Senhor, e não libera perdão, e não perdoa, e não pede perdão, e esse orgulho vai matando. Vai na fonte, Senhor, joga nesta noite, Pai, o sal, e pela Tua palavra transforma este manancial em manancial de águas boas, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Que esta pessoa, ao louvar, ao cantar, Deus, os louvores toquem corações e produzam vidas, sejam louvores frutíferos, louvores que cheguem em primeiro lugar ao teu trono, Deus, para que vidas sejam tocadas, impactadas. Pregadores, quando abrir a boca para pregar tua palavra, que saia a palavra da verdade, que saia a palavra, Senhor, temperada com sal, essa palavra que venha fazer a diferença, a palavra limpa, pura, verdadeira. Senhor, em nome de Jesus, tudo entregamos em tuas mãos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.